Hebreus capítulo 10, versículo 19. Diz assim o texto sagrado, leio aqui na versão NAA. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Quem diz glória a Deus? Senhor, nós estamos diante de Ti. Confiamos que a Tua palavra, que já foi revelada, que já foi por inspiração do Espírito Santo registrada, ela virá a nós com iluminação do Teu mesmo Espírito. Fala conosco, Senhor. Precisamos da Tua voz nos direcionando, nos confortando, nos confrontando. Ó Deus, em dias tão trabalhosos que nós estamos atravessando, nós precisamos da Tua luz, da Tua verdade para nos guiar. Querido Espírito Santo, fala com a igreja, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando o pastor estava fazendo a leitura desse texto, eu não tinha feito essa observação e eu quero fazer aqui. O texto inicialmente nos exorta a se achegar ao trono de Deus, ao santuário, ao santíssimo lugar, ao santo dos santos, ou ao lugar íntimo, com confiança, com ousadia. A ideia é não se aproxime de Deus de maneira tímida, como se houvesse algum entrave, algum bloqueio, porque não existe mais nenhum bloqueio, tudo foi desfeito pelo sangue de Jesus. Agora nós temos livre acesso. Porém, no mesmo texto, o autor, ele nos exorta a se aproximar com o coração sincero. Não é de qualquer maneira. Porque nós corremos o risco de, porque agora temos esse livre acesso, achar que podemos nos achegar a Deus de qualquer jeito. O que importa é a ousadia. Não. O Senhor falou a Moisés, quando ele se apressou em direção à sarça ardente: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, pois o lugar que tu pisas é terra santa. Embora nós tenhamos acesso livre à presença do nosso Deus, e devamos se aproximar dele com ousadia, com confiança, mas ainda assim nós temos que preservar o coração sincero e a reverência, porque nós estamos chegando diante do grande e poderoso Deus. Glorificado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, normalmente quando a gente fala do sangue de Jesus, quase é sempre em duas direções, quase sempre. Nós falamos do sangue de Jesus como algo que veio para nos limpar dos pecados que nós cometemos, então nos remete ao passado. Ou então nós falamos do sangue de Jesus como algo que veio para cancelar a nossa dívida e nos livrar da condenação futura. Você pode observar que a maioria das pregações e dos hinos, eles giram em torno dessas duas perspectivas. O sangue de Jesus como algo que nos perdoa os pecados e como algo que nos livra da condenação eterna. Infelizmente, pouco é abordado sobre o sangue de Jesus como algo que nos dará acesso a presença de Deus no tempo presente, de maneira plena e contínua. Pastor, mas isso é uma questão óbvia. É óbvia, mas às vezes ignorada. E esse é o ponto que eu quero refletir nessa mensagem, nesta oportunidade. Como o sangue de Jesus, a sua vida, ela, ao ser sacrificada na cruz do Calvário, ela cumpriu as justas exigências da lei de Deus, como diz o apóstolo Paulo, e satisfez de maneira plena e definitiva ao Deus Pai, aplacando a sua ira, nos tornando amados, nos fazendo eleitos, e agora nos declarando justos, aceitos, aprovados, salvos diante de Deus. O que o autor aos Hebreus quer nos mostrar é que agora nós somos aceitos diante de Deus. Antes de aprofundar aqui este ponto, só para
contextualizar algum novo convertido que esteja entre nós e refrescar a memória de alguém que de repente não lembre muito bem, deixa eu falar um pouquinho sobre o Santo dos Santos, porque é sobre isso que o texto vai tratar. O Santo dos Santos, muitos aqui sabem, ele era o lugar íntimo do tabernáculo ou do templo de Jerusalém, posteriormente. E era um local onde estava a arca da aliança, a qual apontava para a expressão máxima da presença de Deus entre o povo. E nós sabemos que só poderia adentrar o santo, santíssimo, ou santo dos santos, o sumo sacerdote. O tabernáculo era dividido em três, tínhamos o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. O átrio é onde ficava o leigo, o povo comum. O santo lugar é onde ficavam os sacerdotes. E o santo dos santos era onde adentrava o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes. E ele só poderia adentrar no santíssimo lugar uma vez por ano, no dia da expiação. Teria que levar o sacrifício da expiação por ele e pelo povo. Ninguém estava autorizado a adentrar no santíssimo lugar, se Deus não consentisse. E se o fizesse, seria fulminado imediatamente por Deus. Observe, nós estamos falando de um sistema burocrático que Deus estabeleceu para o seu povo depois que os libertou do Egito. Deus está apontando as diretrizes, as normas pelas quais eles deveriam se basear na sua aproximação de Deus, na sua adoração e no seu serviço. Irmãos, é um sistema tão burocrático que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, como é que o povo conseguia se achegar a Deus com tantas normas, com tantos rituais? Quer dizer, somente o sumo sacerdote, no dia da expiação, tinha que oferecer sacrifício por ele e pelo povo. E agora o autor aos Hebreus, de maneira escandalosa, ele diz, olha, todos vocês têm livre acesso ao Santo dos Santos, e de maneira contínua e definitiva. Queridos, essa mensagem, ela é um escândalo para a mente de um judeu ortodoxo. Porque se você considerar que o judeu ortodoxo, ele sequer ousa pronunciar o nome de Deus, por isso que nós temos no Salmo muitas das vezes a expressão Senhor, que na verdade no original hebraico está Yahweh, né, que é o nome pessoal de Deus. Eles não ousam pronunciar o nome de Deus, sequer escrever. Eles têm uma reverência muito grande. Quando Jesus aparece no cenário da Palestina, chamando Deus de pai, de meu pai, e tratando Deus de maneira tão íntima, isso gera um escândalo, isso causa um alvoroço. Ele é tido como blasfemo, como rebelde, como ousado. E Jesus, ou o autor aos Hebreus, ao dizer que todos nós agora, pelo sangue de Jesus, que o sangue de Jesus foi derramado na mente do judeu, porque ele era um blasfemo, porque ele era um rebelde, porque ele estava amaldiçoado por Deus. E agora os crentes em Jesus, pela fé, mediante a graça de Deus, têm livre acesso, não é ao pátio, não é ao santo, é ao santo dos santos. Então, se você entende estas palavras no contexto histórico e religioso do povo judeu, você vai entender a grandeza disso aqui. Graças a Deus que nós não precisamos mais de um sistema de leis altamente burocrático, de cumprimento de rituais rigorosos para se chegar a Deus. Ou seja, a presença de Deus na sua plenitude, porque o Santo dos Santos falava da plenitude da presença de Deus. Embora o tabernáculo representasse a presença visível de Deus entre o seu povo, mas só o fato de haver divisões no tabernáculo indicava que essa relação entre Deus e o seu povo era marcada por limitações. Ou seja, não eram todos que tinham acesso direto a Deus, não havia um relacionamento pleno com Deus. E agora, mediante o sangue de Jesus,
tudo isso simplesmente foi desfeito. Nós não precisamos mais de um tabernáculo, nós não precisamos mais de um sacerdote humano, nós não precisamos mais de um sacrifício de animal, nós não precisamos mais cumprir rituais, nós não precisamos mais entrar numa divisória, nós não precisamos mais fazer expiação por nós mesmos. Ele está dizendo: olha, com confiança, com liberdade, com ousadia, pode falar com Ele, pode adentrar na presença dEle, o caminho está aberto. Aleluia! Isso é um privilégio muito grande. Agora mesmo Jesus, como nosso supremo e sumo sacerdote, Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Nós, geralmente, quando falamos da obra do Calvário, da obra redentora, nós a limitamos a um acontecimento no passado, um evento histórico, no espaço geográfico, mas na verdade, a obra redentora de Cristo, ela continua, porque Ele continua intercedendo por nós. E é justamente por causa disso que agora nós podemos ir ao Santo dos Santos. Jesus está dizendo: podem vir, eu abri o caminho, o meu sangue é permanente, a minha oferta foi perfeita, eu sou o sacerdote definitivo, eu sou o último dos cordeiros, pode adentrar na minha presença, na presença do Pai, o caminho está aberto. Qual é a ideia central que o autor quer nos comunicar? É a de que nós, como povo de Deus, devemos viver em adoração constante. Nós não dependemos mais, embora a necessidade de se reunir como congregação, nós não dependemos mais de um tabernáculo, como eu disse, um sacerdote ou de ritual, porque todos nós somos sacerdotes, e temos Jesus como nosso sacerdote eterno. Então agora nós podemos e devemos viver diante de Deus, e de maneira plena. Eu penso, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3 em diante, dizendo que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu tenho quase certeza que Paulo, ele tinha em mente esta grandeza aqui. Não existe coisa mais bela, mais poderosa do que nós podermos dizer que nós temos livre acesso à presença de Deus, principalmente se você considerar a burocracia do Antigo Testamento para se achegar a Deus. Então vamos pensar sobre isso, porque a obra redentora não tem a ver apenas com os pecados perdoados ou a condenação eterna cancelada, tem a ver com o estar diante de Deus de maneira plena e contínua, e nós precisamos disso. Então, qual é o contexto maior dessa mensagem? Me permita situá-los no contexto maior da carta aos Hebreus, para que a gente possa entender melhor o texto lido. Os irmãos que já leram e estudaram a carta aos Hebreus vão perceber, ou percebem claramente, que a intenção do autor é mostrar a supremacia de Cristo em relação àquelas figuras proeminentes da história religiosa do povo judeu. Os judeus, eles, com razão, mas de maneira exacerbada, eles estavam supervalorizando os grandes nomes da sua história religiosa: Elias, Moisés, Abraão, os patriarcas, profetas, entre outros. E aí o autor aos Hebreus, ele quer mostrar como Jesus, ele é proeminente, que na verdade todos os reis, juízes, sacerdotes, profetas, patriarcas, homens e mulheres, heróis do passado, a própria lei, o tabernáculo, os sacrifícios, tudo aquilo prefigurava Cristo, apontava para Cristo, se cumpriu em Cristo, existiram por causa de Cristo. Então o autor, ele nesse texto, ele quer mostrar que, diferente do sacrifício que era oferecido na antiga aliança, o qual tinha que ser repetido, esse sacrifício aqui de Jesus, o sangue dele foi perfeito e foi definitivo. Segundo lugar, diferente do que acontecia na antiga aliança, em que o sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício por ele e pelo povo, este sacerdote aqui não precisa oferecer sacrifício por ele mesmo, ele é perfeito, ele oferece por nós. Diferente do que acontecia na antiga aliança, quando o sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote, ele não garantia livre acesso do povo à presença plena de Deus. Agora Jesus, o nosso supremo sacerdote, não somente o seu sacrifício foi perfeito, não somente o seu sacerdócio é perfeito, mas seu sacerdócio e seu sacrifício nos assegura
a todos, de maneira plena e definitiva, livre acesso à presença de Deus. Eu estou mostrando um pouco desse contexto histórico para que os irmãos tenham uma noção da importância dessas palavras para a audiência original. Ou seja, o judeu está ouvindo essas palavras dizendo, espera aí, como assim? E é justamente isso que o autor está mostrando. O sacrifício antigo, o sacerdote antigo não foi suficiente. Por isso que o povo não tinha livre acesso. Então tinha que repetir, agora não precisa mais. Por isso que Paulo celebra a graça, mostrando que a vida cristã é uma expressão da graça, do começo ao fim. Fomos alcançados pela graça, somos sustentados pela graça, vamos permanecer e perseverar até o fim por causa da graça, e nós vamos adentrar lá no céu por causa da graça e pela graça. Ninguém tem direito de se vangloriar. O crente deve viver em alegria, em obediência, em devoção, em gratidão, dizendo, eu não mereço, foi graça que me alcançou, é a graça que me sustenta, e é pela graça que eu vou chegar lá. Quem acredita nisso? Quem pode glorificar ao Senhor? É a graça do Senhor que nos assiste. Queridos irmãos, vamos aqui apresentar uma breve estrutura desse texto, para ficar mais claro qual é a proposta dele aos nossos corações. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a declaração de um grande privilégio. Qual é ele? A de que nós temos livre acesso ao santuário. E o santuário aqui, como eu já tenho falado, refere-se ao santíssimo lugar. E esse é o maior de todos os privilégios. Ter acesso ao santíssimo lugar é ter acesso à sala do trono de Deus. Se você conhece um pouco a cultura do Oriente Médio Antigo, sabe que para adentrar a presença de um monarca, de um rei, somente sendo por ele solicitado. Eu trago à memória o caso da rainha Esther, que antes, foi se apresentar perante o rei e disse, se viver, viverei, se morrer, morrerei. Porque ela não tinha sido solicitada, nem mesmo a rainha, a esposa do rei. Chegar perante a presença do rei na sala principal, não era para qualquer um, tinha que ser chamado. Porque fala de intimidade, fala de privacidade. Então imagina chegar na sala do trono, do Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Mas você adentrar a sala do trono, e não somente adentrar, o privilégio é muito maior, porque a Bíblia nos diz que nós somos o santuário de Deus. Não apenas temos acesso ao Santíssimo, nós somos o santuário móvel. Aleluia! A presença de Deus está em nós e vai conosco. Você pode entrar no quarto, trancar a porta e acessar a internet, ficar sozinho, mas a presença dele está ali, e se você entende isso, você a honra, você a respeita. Lá no trabalho, você não tirou licença do sagrado, Jesus está contigo. Você onde quer que você coloque a planta do seu pé, ali está o Senhor, o Espírito Santo te habitando. Nós somos o templo móvel de Deus. E que nem um desigrejado tome esse argumento como pretexto para deixar de se congregar. Nós somos o templo, mas a Bíblia exorta a se congregar, inclusive no verso 25 da leitura, só que não fizemos porque não faz parte aqui da mensagem. Então nós temos aqui um privilégio muito grande, porque, como eu disse, o pátio era o lugar dos leigos, o santo lugar do sacerdote, e o santíssimo do sumo sacerdote. E nós estamos aonde? Junto com o sumo sacerdote, lá no santíssimo. Meu irmão, se você considerar os critérios estipulados na lei mosaica para se achegar diante de Deus, não era brincadeira não. E qual foi os critérios que nós seguimos, que nós cumprimos para se chegar a Deus? Nenhum. Nós simplesmente depositamos fé na obra redentora de Jesus, e pela graça nós tivemos acesso. E por favor, não tente construir o caminho de méritos, achando que por causa dos seus esforços, das suas boas obras, de caridade, ou por causa da sua alta moralidade, você terá acesso à presença de Deus, porque o santo está fechado para aquele que tem justiça própria, para aquele que se acha merecedor, para aquele que acredita que os seus atos bons, os seus méritos estão acumulando crédito perante Deus, e por isso ele tem um espaço mais íntimo no coração de Deus. Já ouviu o pregador dizendo isso?
Você vai orando e jejuando e se consagrando e cumprindo algumas indulgências, alguns rituais, e com o tempo isso vai acumulando um crédito diante de Deus, e quando você vai falar, Deus ele se apressa em mandar o anjo te responder, porque quem está falando é o meu servo, ele tem crédito comigo, ele vem muito tempo orando. Conversa fiada. O novo convertido aqui, ele tem tanto acesso a Deus quanto eu que estou há 27 anos na fé. Aleluia. O leigo aqui que sequer sabe escrever um O com a quenga, ele tem tanto acesso à presença de Deus quanto aquele que tem pós-doutorado. O acesso à presença de Deus é mérito de Cristo, e ele está dizendo: pode vir o ancião, a criança, o novo convertido, pode vir o senhor, o servo, o homem, a mulher, o letrado, o iletrado, todos têm acesso à minha presença, todos receberam o meu Espírito, todos são sacerdotes, todos são filhos de Deus. Aleluia! Dê glória ao Senhor por isso, glorifique a Deus por isso, porque este é um grande privilégio. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, às vezes nós tornamos o caminho difícil. Parece que eu ouço as palavras de Paulo aos Gálatas reverberando para nós. Paulo se dirige aos Gálatas revoltado, ele está furioso, dizendo-lhes: quem foi que vos enfeitiçou? Porque vocês começaram no Espírito, estão terminando na carne. O caminho é fácil, vocês estão colocando obstáculos. Vocês continuam, vocês estão voltando aos princípios rudimentares da lei. Não basta Cristo, tem que circuncidar, tem que guardar sábado, tem que observar as leis dietéticas, tem que observar as festas. Paulo disse: não! Isso é anular a obra de Cristo. O que ele fez foi o suficiente. Agradou o Pai totalmente, definitivamente, plenamente, simplesmente confie. Eu acho que a oferta, quando é grande, dizem que até o cego duvida, né? E eu acho que é essa coisa que acontece, a gente por ver que é tão grande, não, eu tenho que fazer alguma coisa para merecer. Não tem, não merece. Você não merece nada. Pare de orar: Senhor, eu tenho até vergonha de falar contigo que eu não mereço. Eu ia até te pedir, Senhor, mas não vou nem pedir porque eu não mereço. Para com isso. Essa atitude de autocomiseração, esse complexo de inferioridade, esse espírito diminutivo, não representa humildade perante Deus. O autor está dizendo: chegue com confiança e com ousadia. Pode entrar, aleluia. Se fosse Deus falando na linguagem nordestina: deixa de besteira, para entra, goza da minha presença, desfruta da minha paz, goza da minha alegria, seja fortalecido na minha esperança, seja cheio de fé, receba do meu poder, tome posse do seu milagre, receba a sua cura, entre na minha presença, há riquezas insondáveis para ti. Por isso que ele diz que nós devemos nos achegar a Deus em plena certeza de fé. Porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé ali? É confiança. Confiança plena e sincera. Confiança para a qual não há espaço para hesitação. Não se pode titubear, não pode ficar em dois pensamentos. Eu confio. Eu posso não estar vendo, mas eu confio. Eu posso estar passando por momentos difíceis, mas eu confio. Eu estou diante de Deus. O meu corpo pode estar enfermo, mas eu estou diante da presença dEle. A minha situação financeira pode não estar favorável, mas eu estou na presença dEle. Eu posso estar sofrendo perseguição, mas eu estou na presença dEle. E é isso que nós precisamos, da presença contínua e plena do Senhor. E ela está acessível. Aleluia, é só dobrar os joelhos e falar. E se eu não puder dobrar o joelho, sentado também vale. E se eu não conseguir, em pé também vale. E se não der certo, vai correndo, deitado. Só não deixe de falar com Ele, porque você tem acesso à presença dEle. Glorifique ao Senhor, porque Ele é acessível. Aleluia. Meus irmãos, Jesus é bom. E eu já vou encerrar a mensagem. Porque eu estou sentindo de encerrar, só isso mesmo. Mas eu quero encerrar com oração.
Eu não sei há quanto tempo você sente um bloqueio entre você e Deus. E talvez você até acha que alguma coisa que você fez no passado ainda está diante de Deus lhe acusando. E eu queria te dizer que o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Que Deus, embora Ele seja santo, 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 Ele nos ama. Ele é acessível. Ele é o Pai que se abre ao Filho, que corajosamente, com fé, se aproxima dEle. Não faz sentido defendermos os valores cristãos, as nossas crenças, se nós estamos diante da sala do trono. O Pai que é o Filho é na sala do trono. Se achegue diante dEle com o coração quebrantado e o espírito contrito. Chegue diante dEle com confiança e tome posse. Faça como o filho pródigo que voltou para casa, humilhado, arrependido, e depois foi abençoado. Não fique como o irmão do filho pródigo, achando que você tem que fazer muitas coisas para merecer. Aliás, o Senhor não tem feito muito por mim e por você, porque a gente sempre acha que tem que construir um caminho de sacrifício para agradá-lo, para satisfazê-lo e para convencê-lo a nos abençoar, e Deus não gosta disso. Essa lógica, ela foi operada no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento já se estabeleceu. Jesus, Ele é o Filho amado do Pai, que agradou o Pai definitivamente, e nele nós somos amados, nele nós somos aceitos, nele nós fomos eleitos, regenerados, adotados, predestinados, nele nós estamos comprados, redimidos, selados com seu Espírito, nele nós somos abençoados, nele nós somos aceitos, justificados, santificados, nele você é. Aleluia! Senhor, nós estamos diante de Ti. Ajuda-nos a valorizar mais, Senhor. Custou um preço tão alto. Custou a carne de Jesus rasgada. Aquele véu que separava, ele já não existe mais, porque a carne de Jesus foi rasgada em nosso lugar. Senhor, nos ajuda a estar mais no Teu trono diante de Ti. Senhor, nos ajuda a valorizar cada dia a Tua presença conosco. Ó Deus, traz de volta, Senhor, a Tua comunhão, a alegria da Tua presença, a paz da Tua presença. Aqueles que estão turbados de espírito, aqueles que estão atormentados na alma, aqueles que chegaram aqui vazios de coração, aqueles que se sentem tão culpados, tão cobrados, que não têm ousadia e confiança para se achegar à Tua presença. Jesus, estende as Tuas mãos agora, toca nessa ferida e sara, toca nesse coração e aquece, traz de volta aquele avivamento, traz de volta aquela simplicidade. Ó Deus, nos tira, Senhor, do ritualismo religioso, nos tira dessa mente que está focado na justiça própria, nos faz ser simples na Tua presença e confiar que o Senhor está aqui entre nós e que nós podemos sentir a riqueza da Tua presença. Toca, Senhor, nesta vida agora que está voltando ao mundo, traz de volta para a Tua presença. Toca nesse casamento, restaura, ó Deus, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o alto e diga: Senhor, a minha vida pertence a Ti, e eu estarei vivendo ela na Tua presença, hoje e sempre. Aplauda Jesus e dê glória a Deus, que Ele merece. Deus em Cristo nos abençoe.